O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como já está se aproximando o tempo em que comemoraremos o Natal, que faremos memória do dia da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus que se fez menino, ouvimos hoje a história, não é, da geração de João Batista. É muito interessante de onde é que São João Batista veio, o que é João Batista, o que significa essa figura a quem, né, a própria Sagrada Escritura dá testemunho, né? Ele será grande diante de Deus. São João Batista era uma figura grande, né? A última página do Antigo Testamento, ele é a voz que clama no deserto. O último som do Antigo Testamento ecoa no deserto pela boca de São João Batista. Ele é o último reparo, né? O último toque que Deus dá na história antes de enviar o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato será o nosso Salvador, será o nosso Libertador, será aquele que de fato virá para reger com cetro férreo. E vejam que interessante, não é? São João Batista ele é filho de um casal de idosos. Não tiveram nenhum filho, ou seja, casaram-se naquela expectativa bonita de gerarem uma vida,
mas não foram agraciados com isso no início. Eles esperaram e na velhice Isabel concebeu um filho. Imaginemos nós, quanto não custou essa demora, quanto não foi exigido deles de paciência e de perseverança para nunca deixarem de elevar a Deus uma súplica pedindo um filho, até mesmo na velhice. Ao ponto que o anjo vai dizer: o Senhor escutou a tua súplica foi ouvida. Ou seja, até naquele momento, enquanto eles eram idosos, quando as esperanças se esgotam, eles ainda suplicavam a Deus pedindo um filho. E não pensemos nós que Isabel e Zacarias, eles eram pessoas más, não é? Porque o povo olhava para eles assim. O povo daquele tempo olhava para Isabel e Zacarias como se fossem amaldiçoados. Não ter o filho naquele tempo era terrível. Tanto é que o Evangelho vai dizer, quando Isabel diz assim: eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou, ou seja, nos dias em que ele se dignou, no dia que ele quis tirar-me da humilhação pública. Isabel está dizendo que ela vivia numa situação de humilhação porque não era mãe. Isso era terrível. Não ter um filho significava morte perpétua. Na cultura judaica, como naquele tempo não havia paraíso, como nós temos hoje, a morte era vencida, ou seja, a imortalidade, de algum modo, era vista, era vivida na geração posterior, na posteridade. Aquele que deixava um filho não morria, tinha uma memória ali viva, deixava algo de si nesta terra, o que não aconteceria com Isabel nem com Zacarias se morresse sem ter tido um filho. Rezaram, perseveraram, e ao contrário do que muitos pensavam, dizendo que eles eram algum tipo de pecadores, corruptos, o Evangelho vai dizer que Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus. Ambos, vai dizer no versículo 6, eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. O que é? Qual que é o peso, qual que é a culpa que Isabel e Zacarias carregam para que eles não tivessem sido agraciados com o filho? Nenhuma. Quem disse que nesse mundo só sofrem aqueles que são maus? Quem disse? Onde é que está escrito isso? Quem é que pessoa consegue dar testemunho que todo aquele que faz ruindade, que todo aquele que é ímpio, que é injusto, sofre? Muito pelo contrário, é muito mais comum aquelas falas: nossa, fulano é tão bom, mas passa por tanta coisa, por tanto perrengue na vida. Por quê? Porque Isabel e Zacarias, esses homens justos, não foram agraciados com o filho, Deus permitiu que eles fossem humilhados. Mas entendam bem, tenhamos olhos para ver, não esses olhos carnais aqui, tenhamos inteligência para entender, não essa nossa inteligência mundana, pervertida. Olhemos isso com os olhos da sabedoria divina. Enquanto Isabel e Zacarias eles eram humilhados, enquanto eles tinham todas as razões para desistirem, para pararem de clamar a Deus por um filho, eles continuaram. E a fidelidade de Isabel e Zacarias foi grande, foi escandalosa. Por isso que o brado de Isabel e Zacarias chega ao ouvido de Deus. Como é que Deus pode olhar para Isabel e Zacarias e não lhes dar aquilo que eles pediram? Deus, ele manifesta o seu poder, e quando ele manifesta o seu poder, ele precisa que isso seja bem feito. Quando Cristo entra no mundo, ele entra por meio de uma virgem. É uma virgem mesmo, não podia ser de outro modo. É Deus que entra, tem que ser extraordinário. O nascimento dele tem que ser testemunho de um milagre. João Batista, a mesma coisa. João Batista é o precursor, aquele que vem para aplainar os caminhos do Senhor. Não podia ser de outro modo. João Batista, ele nasce como um milagre. João Batista é um milagre. Ele nasce de um casal de idosos e estéreis, 2 problemas. Já eram estéreis e ainda veio a idade avançada para dificultar ainda mais as coisas. E ainda assim, João Batista é gerado no seio de sua prima, Santa Isabel. E se lhes aparece um anjo, não é? O milagre é operado por meio da palavra de Deus que a eles é dirigida. E aqui está a força da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é importante. A gente ignora a força que tem a palavra de Deus quando a gente ignora os mandamentos. Quando nós pegamos os mandamentos e nós vemos lá
não levantar falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os dias santos, etc. Quando a gente lê aquilo não é uma opinião, né? Não é uma sugestão que Deus nos dá, é um mandamento. Aquilo ali é performático. Nossa, que palavra complicada. Performático significa aquilo que ele está dizendo é realidade, é verdade. Quando ele diz, olha, vocês não podem tomar meu santo nome em vão, vocês têm que honrar seu pai e sua mãe. Quando ele diz isso, quando ele determina isso, isso entra na ordem natural das coisas. O rio desce para baixo. Sabem por que o rio desce para baixo? Você pode dizer, por causa da gravidade, etc. Tem uma lei anterior à lei da gravidade. A palavra de Deus que determina que o rio corra para baixo. Deus disse, Deus estabeleceu que assim seria. Porque a gente lê no Gênesis que Deus cria o mundo por meio da palavra. É a palavra de Deus que estabelece as coisas. Quando um homem e uma mulher se tornam marido e mulher, por meio da palavra, veja, a palavra de Deus é dirigida ao marido e à mulher. Foi estabelecido assim. Cristo disse que eles são um só corpo e uma só alma. Quando ele diz isso, isso não é opinião, não é sugestão, é realidade, é determinante, é constitutivo. Se Cristo diz que quando um homem e uma mulher se juntam no laço do amor para constituir ali um casamento, um matrimônio, uma união, eles se tornam uma só carne. Isso é realidade. Por isso que a gente não pode, por isso que não existe divórcio. Não pode. É a mesma coisa se eu tiver autoridade. Eu encontro o padre, o papa, tiver autoridade para dissolver um casamento, desmanchar esse laço matrimonial, ele vai ter autoridade para, por meio da palavra dele, fazer com que uma árvore se torne uma pedra. Fazer com que uma pedra se torne um lago cheio de água. Não pode. É o mesmo jeito. Aquilo que Deus determina por meio da sua palavra não tem volta. Deus, por meio da sua palavra, ele diz que Isabel vai ter um filho. Pronto, e acabou. Não tem discussão, isso está acontecendo. Zacarias duvida. Mas a mãe de Sansão não duvida. Ela crê firmemente. Tanto é que na hora que ela vai dizer ao marido aquilo que ela ouviu do anjo, ela repete a mesmíssima coisa, demonstrando a fidelidade que ela teve à palavra que lhe foi dirigida, demonstrando que ela era justa, fiel. Ela escuta a palavra de Deus, ela guarda a palavra de Deus, porque ela sabe que a força da palavra de Deus é performativa. Aquilo que Deus diz entra na realidade, constitui a realidade e deixa de ser uma opinião. E aquele que não vê e que não aceita a palavra de Deus tal e qual ela foi dita é um louco mesmo, aquele louco que fica no CAPS, que se recusa a ver a realidade, é incapaz de ver a realidade tal como ela está. Não vê, não vive de acordo com a realidade, vive de acordo com outra coisa, com as leis da sua cabeça, com as suas idiosincrasias, mas não vive de acordo com a realidade. Sejamos obedientes à palavra de Deus que é dirigida a nós. A Sagrada Escritura, ela dá testemunho, é o testemunho escrito daquilo que Cristo disse, daquilo que Deus disse no Antigo Testamento, daquilo que nosso Senhor fez para quê? Para que nós ouçamos essa palavra, nós aguardemos e nós a vivamos de acordo. Para que venha esse testemunho aqui, sabendo que Deus tem uma palavra poderosa e que essa palavra de poder de Deus, ela é dirigida àqueles que são perseverantes, que não desistem, que não desanimam, tendo fé nisso, que essa palavra ela é eficaz e que ela pode ser dirigida a nós, se nós formos perseverantes, que nós saibamos nunca desanimar, sair dessa cultura de fast food, que eu peço hoje, eu quero que aconteça comigo amanhã. Não. Peçamos, e se isso for algo bom, verdadeiro, e que eu de fato necessito, não desanimemos, peçamos insistentemente, por mais que o mundo nos humilhe, por mais que o mundo nos faça perder a esperança, por mais que nós comecemos a puxar o nosso próprio tapete, não desanimemos. Se é bom, se é justo, se é necessário, a graça virá. E se demorar, e quanto demorar, tenha certeza que o resultado é grande. Muito custa aquilo que muito vale. Se demora muito, é porque tem muito valor. João Batista demorou anos, mas quem é João Batista? É o precursor. Isabel não esperou por um filho qualquer, ela esperou por um filho que viria à frente do seu Senhor e Salvador. A graça foi maior. Ela recebeu, ela foi agraciada
com a dádiva de ser a mãe daquele que seria grande diante de Deus. Confiando na palavra de Deus, perseverantes, esperemos sempre no Senhor, insistentes nas nossas súplicas, naquilo que nós precisamos, sendo bom e justo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.